Por anos, um certo tipo de bateria existiu mais no papel do que na realidade. Cientistas falavam sobre ela. Empresas a mencionavam em seus roteiros. E então, silenciosamente, algo mudou dentro de uma das maiores montadoras do mundo. Não foi um anúncio, nem um evento de lançamento. Apenas um movimento lento, da teoria em direção a algo real. A maioria das pessoas não estava prestando atenção. Talvez isso tenha sido um erro. Há um certo tipo de tecnologia que mora no futuro por um longo tempo. Baterias de estado sólido eram esse tipo de tecnologia. Por mais de uma década, elas apareciam em artigos de pesquisa, em apresentações para investidores, em roteiros cuidadosamente redigidos das grandes montadoras. A linguagem era sempre a mesma. Próxima geração. Potencial inovador. Chegando nesta década. E então a década passava, e a linguagem reaparecia, atrelada a um novo cronograma. Esse padrão tem um efeito silencioso em como as pessoas prestam atenção. Quando algo é prometido repetidamente e não chega, a mente começa a arquivar aquilo de forma diferente. Não como algo que está por vir, mas como algo que está sempre por vir. Há uma diferença. Um gera antecipação. O outro gera um tipo de ruído de fundo, presente, mas que ninguém mais ouve com atenção. No início dos anos 2020, as baterias de estado sólido tinham se tornado, em grande parte, esse ruído de fundo para a maioria dos observadores fora da comunidade de pesquisa. A indústria de veículos elétricos estava em movimento. A tecnologia de íon lítio estava evoluindo mais rápido do que muitos esperavam. Os tempos de recarga estavam caindo. As marcas de autonomia estavam aumentando. Havia produtos reais, vendas reais, infraestrutura real sendo construída. O futuro que realmente estava chegando parecia diferente daquele que fora prometido, e estava funcionando bem o suficiente para que a promessa mais distante ficasse ainda mais no fundo do cenário. A Toyota estava observando tudo isso, e a Toyota ainda estava trabalhando. Esse é o detalhe que vale a pena guardar. Enquanto a atenção estava em outro lugar, a Toyota continuava registrando patentes, conduzindo testes internos e resolvendo problemas que outras empresas haviam silenciosamente deixado de lado. O trabalho não era anunciado, não era promovido. Simplesmente continuava. A maioria das pessoas não notou. Na época, não parecia algo que precisasse ser notado. Mas silêncio, em uma empresa daquele porte, raramente é sem razão. Quando algo está funcionando, há pouca pressão para procurar algo que possa funcionar melhor. Isso não é um defeito de raciocínio. É uma resposta razoável a recursos limitados e problemas imediatos. E nos primeiros anos dos veículos elétricos convencionais, os problemas imediatos eram reais. A ansiedade de autonomia era genuína. A infraestrutura de recarga era precária. Os custos das baterias eram altos o suficiente para tornar os veículos elétricos difíceis de precificar de forma competitiva. Esses eram os problemas que precisavam ser resolvidos e a tecnologia de íon lítio, com investimento contínuo, estava os resolvendo. Então a indústria se concentrou ali. O dinheiro seguiu os resultados. A pesquisa seguiu o dinheiro. O progresso era visível e mensurável, e isso tornava mais fácil justificar. Uma empresa que conseguisse demonstrar uma melhoria de 10% na densidade energética do íon lítio tinha algo concreto para mostrar. Uma empresa trabalhando com química de estado sólido só podia mostrar promessa, e a promessa, após anos de repetição, havia perdido parte de seu peso. Havia também a questão da fabricação. Baterias de estado sólido são genuinamente difíceis de produzir. Os materiais envolvidos se comportam de maneiras difíceis de controlar fora de um laboratório. Mudanças de temperatura causam expansão. A pressão afeta a interface entre os componentes. O que funciona de forma limpa em pequena escala começa a apresentar problemas quando o volume de produção aumenta. Estes não são desafios menores de engenharia. São do tipo que consomem anos de trabalho e capital significativo sem garantia de um resultado claro. Para a maioria das empresas, o cálculo era direto. O íon lítio já era difícil o suficiente. O estado sólido era mais difícil, mais distante e menos certo.
A escolha racional era focar no que já estava em andamento. A Toyota fez um cálculo diferente. Silenciosamente, e sem muita explicação, manteve seu programa de estado sólido em funcionamento, mesmo enquanto o resto da indústria se concentrava em outro lugar. Na época, essa escolha atraiu poucos comentários, mas não permaneceria despercebida por muito tempo. Há um momento em programas de pesquisa longos que é difícil de ver de fora. É o momento em que a natureza do trabalho muda. Quando a questão deixa de ser se algo é possível e passa a ser como pode ser produzido de forma consistente. Essa mudança não gera um comunicado à imprensa. Não produz manchetes. Ela aparece em lugares mais silenciosos na linguagem dos pedidos de patente, nos problemas específicos que estão sendo resolvidos, no tipo de engenheiros sendo contratados. Para quem presta muita atenção, é legível. Para a maioria dos observadores, passa despercebida. Algo assim parece ter acontecido dentro do programa de baterias de estado sólido da Toyota. As patentes que haviam se acumulado ao longo dos anos começaram a mudar de caráter. Os primeiros pedidos focavam na química, nos materiais em si e em como eles se comportavam. Os pedidos posteriores começaram a abordar o processo de fabricação. Como aplicar pressão de forma uniforme. Como gerenciar o calor durante a produção. Como manter a consistência ao longo de ciclos repetidos. Estas não são questões de pesquisa. São questões de engenharia. E questões de engenharia desse tipo só são feitas quando a ciência subjacente atingiu um ponto estável o suficiente para se construir sobre ela. O dado de recarga em 10 minutos que eventualmente se tornou público carregava um tipo específico de peso. Não porque o número em si fosse impossível de imaginar, mas por causa do que ele implicava sobre a estabilidade da química por trás dele. A recarga rápida cria estresse nos materiais da bateria. Gera calor. Acelera a degradação que limita por quanto tempo uma bateria permanece útil. Um sistema que carrega em 10 minutos e mantém o desempenho ao longo de centenas de ciclos não é apenas rápido. É estruturalmente diferente do que veio antes. A Toyota não anunciou essa mudança com estardalhaço. As informações circularam primeiro pelos canais técnicos, patentes, apresentações em conferências, conversas com fornecedores. Mas elas estavam se movendo. E uma vez que informações como essas começam a se mover, elas não ficam contidas por muito tempo. Informações sobre uma mudança técnica raramente se anunciam de forma clara. Elas se movem em pedaços. Um pedido de patente aqui. Uma mudança nas consultas de fornecedores ali. Um pesquisador apresentando descobertas em uma conferência que atrai mais atenção do que o esperado. Nenhum desses momentos parece significativo isoladamente. Juntos, eles formam um padrão. E padrões, em uma indústria que depende de planejamento de longo prazo, são levados a sério. As reações ao progresso da Toyota com estado sólido começaram a aparecer em lugares que a maioria das pessoas não observa de perto. Fornecedores de materiais, as empresas que produzem os compostos específicos usados na fabricação de baterias começaram a receber diferentes tipos de perguntas de seus contatos. Não sobre refinamentos de íon lítio, sobre materiais eletrólitos sólidos, sobre volumes de produção em escalas que sugeriam algo além de testes de laboratório. Essas conversas eram discretas. Também eram incomuns o suficiente para serem notadas por pessoas cujo trabalho é notar tais coisas. Os programas de pesquisa dos concorrentes começaram a mudar de maneiras sutis, mas detectáveis. Empresas que haviam reduzido seus trabalhos com estado sólido durante os anos em que o íon lítio dominava a atenção da indústria, começaram a reabrir esses programas. Algumas contrataram pesquisadores com expertise específica nos desafios de fabricação que a Toyota vinha enfrentando. A cronologia não foi acidental. Quando uma empresa com os recursos e a paciência da Toyota sinaliza que um problema está mais perto de ser resolvido, outras empresas começam a reavaliar seus próprios cronogramas. Havia também a questão das patentes. O acúmulo da Toyota nessa área estava documentado há anos. Mas a natureza do que estava sendo registrado, mudando da química para o processo, da teoria para a produção, era um tipo específico de sinal para quem lesse com atenção. Sugeria uma empresa que, e não estava mais explorando, estava se preparando. A indústria havia olhado para outro lugar por anos.
Estava começando, lenta e silenciosamente, sem reconhecimento público, a olhar de volta. O que ela estava olhando levaria tempo para ser totalmente compreendido. A tecnologia de íon lítio não é simplesmente um produto que pode ser substituído. É um sistema. Um conjunto profundamente interconectado de relações entre mineradoras, processadoras, fabricantes, redes de logística e as empresas que montam o produto final. Cada parte desse sistema foi construída em torno de suposições específicas sobre o que a química exige, sobre quais materiais importam, sobre de onde esses materiais vêm e como eles se movem pelo mundo. Essas suposições estão incorporadas em contratos de longo prazo, em projetos de fábricas, nos modelos financeiros que justificam investimentos bilionários. Sistemas como esse não respondem rapidamente à mudança. Eles são construídos precisamente para resistir à disrupção, para fornecer estabilidade e previsibilidade ao longo de anos de produção. Essa estabilidade é valiosa, mas também significa que quando algo fundamental começa a mudar no nível técnico, a pressão não se libera imediatamente. Ela se acumula, silenciosamente, em lugares que não são imediatamente visíveis. As operações de mineração que fornecem lítio, cobalto e níquel para a produção atual de baterias são investimentos de ciclo longo. Uma nova mina leva anos para ser desenvolvida e exige confiança de que a demanda permanecerá estável durante todo esse período. As instalações de processamento têm cronogramas semelhantes. As empresas que fizeram esses compromissos o fizeram com base em uma imagem específica de para onde a tecnologia de bateria estava indo. Um desenvolvimento crível de estado sólido muda essa imagem, não instantaneamente, mas de maneiras que planejadores responsáveis não podem ignorar. Os fabricantes de veículos elétricos enfrentam uma versão da mesma pressão. Os acordos de fornecimento assinados nos últimos anos foram construídos com base em premissas de íon lítio. As linhas de produção foram projetadas em torno das dimensões e requisitos do íon lítio. A transição não é simplesmente uma questão de escolher uma química melhor. É uma questão de gerenciar a distância entre o que já foi comprometido e o que pode estar por vir. Essa distância não é confortável. E está ficando mais difícil de ignorar. O cronograma que a Toyota tem sugerido é mais curto do que a maior parte desse planejamento havia considerado. Há um ponto em que um desenvolvimento silencioso deixa de ser silencioso. Não porque alguém decida torná-lo alto, mas porque o espaço que ele ocupa se torna grande demais para permanecer despercebido. As perguntas que ele levanta começam a tocar sistemas que afetam muitas pessoas, muitas decisões e muito dinheiro para ficarem contidas nos círculos técnicos. Esse ponto, para o desenvolvimento de baterias de estado sólido, parece estar se aproximando. A política governamental é um lugar onde essa pressão está se tornando visível. As metas de transição energética em vários países foram construídas em torno de suposições específicas sobre a capacidade dos veículos elétricos, até onde poderiam viajar, quanto tempo precisariam para recarregar, o que a rede elétrica precisaria para suportá-los. Essas suposições moldaram planos de investimento em infraestrutura, códigos de construção para novos empreendimentos e o projeto de redes públicas de recarga. Se a tecnologia subjacente mudar significativamente, essas estruturas não se atualizam automaticamente. Elas exigem revisão. E revisão, no nível político, é lenta, contestada e cara. A dimensão do consumidor carrega seu próprio peso. O tempo de recarga apareceu consistentemente, ao longo de anos de dados de pesquisas, como uma das principais razões pelas quais as pessoas hesitam antes de comprar um veículo elétrico. Não é a única razão, mas é persistente. Uma redução genuína e fabricável nesse tempo, não um número de marketing atrelado a condições ideais, mas um desempenho demonstrado em uso real remove algo específico da lista de objeções. Isso tem consequências para as taxas de adoção. E as taxas de adoção têm consequências para tudo o que foi construído em torno delas. Modelos de seguro, estruturas de financiamento, cálculos de valor de revenda, cada um deles tem se desenvolvido silenciosamente em torno de suposições sobre a tecnologia de bateria atual. Uma mudança não quebra esses sistemas, mas introduz incerteza em cálculos que preferem estabilidade. Incerteza,
em escala suficiente, tem uma maneira de se tornar visível. E o que antes era uma história de fundo começa a aparecer em lugares onde histórias de fundo geralmente não são encontradas. Metas não são garantias, mas também não são nada. Quando uma empresa do porte da Toyota atribui números específicos a um cronograma específico, desempenho de recarga, volume de produção, disponibilidade comercial, esses números carregam um tipo particular de peso. Eles são públicos o suficiente para serem medidos. São específicos o suficiente para serem cobrados. E refletem, no mínimo, uma confiança interna de que o trabalho subjacente atingiu um estágio em que tais compromissos podem ser feitos sem constrangimento imediato. As metas declaradas pela Toyota sugerem um cronograma comercial que, se cumprido, colocaria veículos com bateria de estado sólido no mercado dentro de um período para o qual a maior parte da indústria não estava totalmente preparada. A química, pelas indicações atuais, é mais estável do que nunca. Os desafios de fabricação são mais bem compreendidos do que eram há 5 anos. Mas compreender um desafio e resolvê-lo de forma consistente em milhões de unidades de produção são duas coisas diferentes. As taxas de rendimento importam. A consistência do material importa. A capacidade de manter a qualidade à medida que o volume aumenta é um problema que já encerrou tecnologias promissoras antes, não porque a ciência estava errada, mas porque a distância entre o laboratório e a fábrica se mostrou maior do que o esperado. É nessa distância que os próximos anos serão determinados. Se a Toyota fechar, se o processo de produção se mostrar tão administrável quanto a química agora parece, os efeitos se espalharão em todas as direções. Os concorrentes acelerarão. As cadeias de suprimentos começarão a se reposicionar. As estruturas de políticas enfrentarão pressão para se ajustar. E a conversa mais ampla sobre veículos elétricos mudará de maneiras difíceis de antecipar totalmente a partir da posição atual. Se a distância se mostrar maior do que o esperado, o cronograma se estende. A pressão sobre os sistemas existentes diminui. E as baterias de estado sólido retornam, por mais algum tempo, à categoria de coisas que estão sempre chegando, mas nunca chegam de fato. O que acontece dentro dessas fábricas, nos próximos anos, determinará silenciosamente qual desses futuros começará a tomar forma. A maioria das pessoas não estará prestando muita atenção. Isso, também, já aconteceu antes.